Olha, hoje completa um ano da queda do viaduto do Eixão Sul. Não sei onde você estava no momento, como é que você recebeu essa notícia. Eu lembro que a gente estava aqui no jornal e a gente estava com uma equipe na rodoviária fazendo um link. Quando a gente soube que o viaduto tinha caído, a gente mandou a equipe correndo. A nossa turma foi a pé até o ponto da tragédia. Vou chamar de tragédia, apesar de ninguém ter se ferido. E nós fomos a primeira equipe de televisão a chegar lá no momento. A gente ficou ao vivo, narrando as situações, até que o assunto viesse à tona. Pegamos o governador chegando atordoado lá nesse local e foi um choque para todo mundo. A gente foi descobrindo que já tinham laudos e mais laudos dizendo que vários pontos da cidade estavam nessa situação. Foi muito chocante, passou um ano e até agora nada de liberar a via. A situação continua a mesma. Se você passa por cima numa imagem aérea, você vê que o buraco ainda está lá. A gente vai falar com a Larice Neves, que também há um ano saiu correndo pra caramba para chegar nesse ponto. Você lembra desse dia? Qual é a lembrança que você tem desse momento? Como é que chegou a informação para você? Lari, caiu um viaduto, corre ali pro outro canto. Como é que foi? Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Pois é, não tem como esquecer desse dia. A gente estava na rodoviária aqui do Plano Piloto, nos preparando para falar de um outro assunto, né, a respeito de violência contra a mulher. Chegou um homem dizendo que o viaduto aqui do Eixão tinha desabado. Eu vou te falar que no princípio eu não acreditei, né? Parecia uma notícia, assim, muito inacreditável. Aí outras pessoas chegaram falando a mesma coisa, não teve como. A gente veio para cá e encontrou aquela confusão. Viemos a pé mesmo, correndo no meio dos carros. A pista já estava interditada, não dava tempo de buscar o nosso veículo para chegar aqui, senão a gente não ia chegar com a notícia. E hoje, um ano depois, a gente vê essa situação aqui, obra ainda, o local já era para ter sido entregue, né? Essa reforma já era para ter sido concluída. O primeiro prazo foi no ano passado, depois passou para março e agora só junho desse ano. A gente preparou uma reportagem relembrando tudo isso, mostrando a agonia e como é que foi. Você confere agora. 6 de fevereiro de 2018. Pouco antes do meio-dia veio o susto na região central de Brasília. Naquele dia, nossa equipe correu para o local, sem ainda saber se tinham vítimas. Por sorte, ninguém se machucou. Mas 4 carros e um restaurante foram atingidos. Daniel trabalha perto do local e lembra exatamente o que sentiu na hora do acidente. Estava na minha estação de trabalho e aí, pelas atualizações, né, do site de notícias, e aí eu vi que tinha caído, depois algumas imagens começaram a circular também no WhatsApp, então foi assustador. Um ano depois, este trecho do Eixão ainda está bloqueado. Trabalhadores se empenham para reconstruir a estrutura. São 110 pessoas que se revezam em 2 turnos. O maior prejuízo hoje é para os usuários da rodovia. Isso aqui é uma via de chegada em Brasília, no centro da capital, que precisa ser liberado o mais rápido possível. E esse hoje é o nosso objetivo. Então, dia 21 de abril, aniversário da cidade, a gente vai estar liberando o fluxo de veículos em cima do Eixão. Incômodo também para os comerciantes que não retornaram à vida normal. O número de clientes caiu bastante e nesta papelaria, 3 dos 4 funcionários foram demitidos. A gente está assim, a mercê, né? Porque, igual eu te falei, como o movimento caiu bastante, então a gente fica com medo, né? De fechar mesmo. A não ser se vir mesmo realmente a reforma, né? Para poder melhorar. O governo prometeu concluir a reforma ainda no ano passado. Depois, o prazo passou para março e agora começo de junho. Até o momento, apenas 35% foi concluída. Segundo o GDF, o atraso não vai gerar custos extras. O valor licitado, 10,5 milhões, é o valor que vai ser concluída a obra. Olha, são muitas perguntas que a gente tem a respeito disso. A primeira delas é, no fim das contas, a previsão é 21 de abril, é começo de junho. O que ficou definido? Olha, Neila, o diretor do DR explicou o seguinte: o trânsito aqui no Eixão, nessa parte aqui onde vão circular os veículos, vai ser liberado dia 21 de abril. Só que a obra ainda vai continuar nas laterais. Então, todo o complexo deve ficar pronto mesmo, final de maio, começo de junho. Esse foi o prazo dado pelo DR, mais um prazo, né? Porque o inicial era ano passado, depois passou para março e agora é o terceiro nessa conta aí que a gente tem. Então, anota no seu calendário, dia 21 de abril é pra gente conseguir passar com o carro aí por cima, hein? Palavras de quem tá comandando a obra. Agora eu quero saber qual é a situação dos comerciantes da Galeria dos Estados, por exemplo, que usam esse espaço aí todos os dias e não estão podendo usar. Como é que fica essa turma?
Pois é, os comerciantes eles estão reclamando bastante, falaram que o fluxo de pessoas que passa ali diminuiu bastante, então as vendas caíram, tem gente sendo demitida por causa disso. A gente entrou em contato com a Novacap, porque a Novacap que é responsável por essa outra obra, que é a obra que vai reformar ali aquela galeria subterrânea que a gente consegue atravessar de um eixinho a outro, aqui por baixo, né, do eixão. Eles informaram pra gente que eles estão em fase de licitação, que uma empresa vai ser escolhida e aí sim vai melhorar a situação, acredito que para todo mundo. Só que não tem prazo, então, para a obra começar e para terminar por lá, Neila. Pois é, tinha um restaurante aí embaixo que podia ter pego um monte de gente porque foi na hora do almoço e milagrosamente não pegou ninguém. Não sei nem se o restaurante está funcionando, se a turma está desempregada, sem ter onde ganhar o pão. Isso é o mais prejudicial, o impacto que tem na vida das pessoas que dependem da área para tirar o ganha-pão. Agora, não sei se vocês lembram que na mesma semana, alguns dias antes, uma garagem desabou na Asa Norte. Dias antes da queda do viaduto, todo mundo falou assim, meu Deus, acabou de despencar uma garagem na Asa Norte, agora um viaduto, Brasília está caindo. A gente sabe qual é a situação daquela garagem da 310, 210 Norte. Como é que tá aquela história? 210 Norte fica ali no Bloco C. Nós fomos hoje lá, encontramos obras ainda, né? Foram 25 carros soterrados. Esse acidente, a gente pode assim dizer, aconteceu 2 dias antes do desabamento aqui do viaduto do Eixão. E hoje as obras estão lá ainda acontecendo. A gente entrou em contato com o advogado do prédio, né, que é responsável ali por toda a área jurídica. Ele informou que não tem prazo para aquela reforma ser concluída. Eles ainda estão fazendo ali parte da estrutura e ainda deve demorar um bom tempo por ali. Neila. Ok, obrigada. Realmente, quando acontece um estrago desse, o tempo para se recuperar e a vida voltar ao normal, o bom mesmo é prevenir para que a desgraça não aconteça.